meu Senhor e Rei ressuscitou para me dar a oportunidade de ser salvo. Oportunidade é para quem quer. Jesus, ele não vai descer do céu de novo e vai se entregar na cruz do Calvário e passar pela humilhação todinha que você e eu deveríamos passar. Do Senhor Jesus Cristo, hoje culto de libertação e cura divina, e nós sabemos obrigado, Pedro. Nós sabemos que a maior libertação feita só pela palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por gentileza, você que hoje trouxe a sua Bíblia, e se não trouxe, não tem problema, louvado seja Deus, não tem como correr, porque você vai ler, aleluia, e vai acompanhar conosco, porque é uma coisa que tem muitas das vezes afligido o coração de muitos pastores, muitas lideranças, muitos pastores, ministradores que têm feito uso da palavra de Deus, sem que verdadeiramente tem quem ouça. E a Bíblia diz, né? Como virão se não há quem pregue? Mas na verdade tem pessoa para pregar, só não tem pessoa para ouvir. Ou melhor dizendo, pessoas que têm, na verdade, escolhido o fruto que melhor lhe couber. E a palavra de Deus, o livro de Mateus capítulo 7, onde tem muitas pessoas que gostam de ler só do primeiro versículo, né, até o versículo 6. Esses versículos ninguém gosta de passar batido por ele. O livro, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, tem muitas pessoas que gostam de ler do primeiro versículo até, mais precisamente o versículo 5, né? E esquece que o universo desse capítulo 7 começa falando a respeito do hábito de julgar os outros, depois vai falar da porta estreita, do encorajamento da oração, dos falsos profetas, quem vai entrar no reino dos céus, os dois fundamentos, enfim, né? Tem muita coisa, mas a pessoa gosta só de ler Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, que fala de julgar. As pessoas gostam de se esconder atrás desses versículos em nome de Jesus. Mas vamos agora, através da Bíblia, ver e entender aquilo que Deus quer falar em nome de Jesus. Eu vou ler do primeiro versículo, a referência qual de antemão já tinha colocado para nossa querida Maria ali, era a partir do versículo 6, mas nós vamos ler como o povo gosta de ler, né? Do primeiro versículo em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do primeiro versículo, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Que isso? Foi? Amém. Vamos lá de novo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Versículo 3, vou ler aqui que fica melhor. E por que se preocupar com um cisco no olho do irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está nos seus próprios olhos, ou no seu próprio olho. Amém? E continua: hipócrita, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aí sim, aí tu vai ver que dá uma outra conotação. Vai lá, ó. Não dê para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês
e os atacarão. Nem atire pérolas aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Até aqui, em nome de Jesus. Deus de amor, Deus de bondade para a eternidade. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Toma o vosso assento, por favor. Fica à vontade. Aleluia. Tu vê que deu um cavalinho de pau quando começa em Mateus capítulo 7, a partir do primeiro versículo, falando a respeito do hábito de julgar. E tem pessoas que às vezes realmente se escondem atrás disso. Olha, a Bíblia diz que da mesma forma que você me julga, você será julgado. Significa dizer que se eu estou incorrendo em algum erro, você também deve estar incorrendo em algum outro. Então, da mesma condenação que eu for ser partícipe, você também vai ser. Ou seja, mas a mesma Bíblia também vai dizer para nós julgarmos segundo a reta justiça. Então, ou seja, o problema não é julgar. O problema é você estar ali com a tua vida correta, certinha, e você julgar sim. Não julgar de forma hipócrita. Mas você talvez não entendeu o porquê que o pastor, ele olha o versículo 6 também, que é o mais importante de tudo. Porque quando aqui fala do capítulo 7, do primeiro versículo até o versículo 5, vai fazer menção a quem pode e quem não pode ouvir a palavra de Deus. Que é isso, pastor? Sim, através das escrituras nós vamos aprender. Aqui não está só falando a respeito de julgamento, de pré-julgamento, de você ter preconceito ou um conceito firmado a respeito de alguém. Se você sabe que o histórico daquela pessoa, ela é como a mulher samaritana, que era uma mulher que tinha vários maridos, enfim, a mulher que foi pega no ato de adultério, todo mundo sabia que ela foi pega no ato de adultério, fica fácil julgar uma pessoa dessa. Só que quando Jesus falou, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí foi saindo um após o outro. Então assim, ali ficou claro que todos tinham pecado. Mas o que Deus quer falar para você nessa noite, meu irmão, não é isso a respeito do hábito de julgar, mas sim esse versículo 6. Não deem aos cães o que é sangue, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem, né, com os seus pés, voltando-se, te estraçalhem. O que está dizendo aqui? O que é pérola para você? Pérola é uma coisa muito rica, tem um valor enorme. A pérola, na verdade, é uma coisa de alto valor. Então assim, aqui a Bíblia está dizendo para nós não desperdiçarmos aquilo que é importante com pessoas que não vão valorizar. Da mesma forma que no primeiro versículo começa falando que para a gente não fazer menção. Eu vou ler daqui a pouquinho a respeito de Pedro, na casa do centurião, que ele fala assim, né? Quando um lençol vem, é como se fosse um lençol que descia do céu com vários alimentos, com vários animais impuros, e uma voz que vinha do céu falava com ele: mata e come. Ele falou: que é isso, Senhor? Eu não posso fazer isso, porque da minha boca nunca foi coisa impura. Mata e come. Aí depois aquela voz fala para ele, né? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Tudo isso tem uma noção, tudo isso tem um significado. Lá na frente ele vai ver, ele mesmo vai fazer essa afirmação, como nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele fala: bem sei que Deus, ele não faz acepção de pessoa. E o tema que Deus colocou no meu coração foi isso: quando o problema não é o alimento, e sim o desejo de comer em outra comida. Então eu, como pastor, eu tenho a preocupação de não só dar uma grama para as ovelhas, mas uma grama de boa qualidade. Só que muitas das vezes a ovelha, ela não quer comer essa grama. A ovelha quer fazer o papel, às vezes, do filho pródigo. Que eu acho que a única coisa que ele fazia, que talvez é muito cansativo, estressante, é você acordar cedo, mas você está acordando cedo para cuidar de uma coisa que era sua. Mesmo assim você acordava com preguiça. O próprio pai falou: bem, né? Pô, tudo aqui é nosso. Do irmão mais velho também, mesma coisa, é tudo nosso, é tudo coletivo. Todo mundo come igual, a gente só tem que acordar cedo para plantar. Então ele cansou daquela vida dele ali e foi viver outra vida. Então assim, eu, no ponto de pregação, tá testemunhas oculares aqui, que às vezes ele está ali, pregando, jogando pérolas, mas nem mesmo os porcos aparecem para comer.
as pérolas para pisar nas pérolas que estavam ali. E a gente fica preocupado, meu Deus do céu, o que a gente está falando? Será que a gente está falando alguma coisa demais? A igreja não está abarrotada, que outrora ficava cheia, que na verdade nós aprendemos que ficava inchada. A palavra era apresentada, então às vezes as pessoas escolhem outro tipo de comida, e não essa que é a palavra de Deus, que fortalece o cristão, que o apóstolo Paulo lhe diz, que tem que cuidar daquelas pessoas, né, que são muito infantis, e não fala a respeito da idade, mas assim do despreparo, a pessoa que não está preparada para ouvir palavras, né, que às vezes confrontam ela, e a Bíblia é um confronto. As pessoas não estão acostumadas, por isso que vão atrás de visagem, e esquecem que a maior revelação é a palavra de Deus. Então assim, a minha preocupação como líder, como pastor, como gestor, é trazer para a igreja um alimento sólido, um alimento que vai fortalecer aquela pessoa de modo que ela vai caminhar. Mas não, as pessoas se alegram, se emocionam e saem da igreja vazias ou impressionadas com o culto, mas aquilo que foi apresentado no culto não alimenta, porque é um leitinho. Aleluia, glória a Jesus, né? Vê para mim outra referência, Lucas capítulo 15, 1 ao 7. A gente tem que saber que a palavra de Deus, meus irmãos, é pedra preciosa, é como se fosse pérola mesmo, é algo precioso. E assim, eu sempre falo isso quando tenho oportunidade, que a palavra de Deus, ela não é só para quem está ouvindo, é para quem está falando também. Então eu sempre pensei, meu Deus do céu, na escola bíblica dominical, no ponto de pregação, está assim, está assado, vou fazer o seguinte, eu vou parar. Mas eu esqueço muitas das vezes que as pessoas, os poucos que vêm para aprender. Então, em detrimento de outra pessoa, eu encerro algo que na verdade está alimentando poucas pessoas, mas está alimentando aquelas outras pessoas que a Bíblia identifica eles, né, como sãos, que não são os doentes, que não são os pecadores, aqueles que acham assim, que pensam estar de pé, como a Bíblia diz, você que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Pensa estar de pé, ele não faz afirmação, porque quem sabe se está ou não está em pé é você mesmo. E a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 15, aleluia, do 1 ao 7, todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Vamos lá, este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Então Jesus contou esta parábola. Vamos lá. Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria outras 99 para ir procurar a perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Presta atenção, olha só como é que, vamos falar entre linhas aqui, meus irmãos. Você entende logo no primeiro momento que o pastor, ele deixa 99 no aprisco, olha só, e vai atrás de uma ovelha. Aí no final daquilo que está falando aqui, está dizendo que é mais importante um ímpio se arrepender, uma ovelha perdida se arrepender, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E aqui Jesus ele fala, por isso, né, eu vim para os doentes, para os enfermos, para os pecadores, para aqueles que reconhecem a sua condição. Mas tem pessoas que não querem ouvir a palavra, tem pessoas que acham que estão ricos, e a Bíblia fala louco. E se hoje pedir a tua alma? Por isso que ela faz essa menção.
a respeito de quando Jesus se reúne com os pecadores, e ele vem para esses. E o interessante é que sempre esses pecadores reconhecem a sua condição e vão até Cristo. Está entendendo? Eles têm o movimento, eles fazem esse movimento de ir até Cristo. E outra referência fica no livro deixa eu ver assim, tá lá, que eu anotei aqui, tem dois tipos de ovelha, né? A ovelha perdida e as ovelhas que não querem ser achadas, né? Os enfermos, aqueles que não se justificam, mas são justificados por Cristo, logo publicano, né? Aquele que foi humilde em reconhecer a sua condição. E os sãos, que são aquele, né, que se auto-justifica, o fariseu, aquele que falava que dava o dízimo, que era isso, que era aquilo outro, aquele arrogante, ou seja, né, tem um tipo de ovelha, aquela que na verdade manifesta as suas imperfeições, que mostra a sua necessidade de ser mudada, transformada por Cristo. E tem outras que não precisa de cuidados. Então assim, é legítimo a minha preocupação, porque a pergunta vem para mim: meu Deus do céu, o que a gente está falando? Meu Deus, será que tem alguma coisa além do que a gente está? Não sei o que está falando. Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da Bíblia a respeito de forma literal e positiva, meus irmãos. Eu não estou aqui colocando coisa da minha cabeça, coisa do meu, né, pequeno entendimento, não. Eu estou falando da Bíblia. Mas tem pessoas que não querem ouvir a palavra, não querem ouvir. É legítima a minha preocupação, mas chega uma hora também que cansa de nós mostrarmos algo precioso e pessoas que não querem ouvir. Aleluia, glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus Cristo. Essa referência do publicano e o fariseu fica no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Aleluia, glória a Jesus. Pode colocar lá, mano, por favor. Depois, ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. Vamos lá. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de imposto ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de imposto, logo o publicano, né, aquele que colhia dos seus irmãos para levar para os romanos, logo um judeu, mas o cobrador de imposto, assim como Levi ou Mateus ou como Zaqueu, era a mesma atividade laboral, todos eles faziam a mesma coisa. Olha só que interessante. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos. Meu Deus do céu, que reverência ao céu quando orava, porém batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Para aqui, rapidinho, pode deixar aí. Olha só, meus irmãos, para que a misericórdia de Deus se não tem pecado? Então, se você acha que você não tem pecado, para que Deus vai manifestar a misericórdia dele na tua vida? Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Num sonho que eu tive, Deus foi me dando várias coisas, dentre as quais ponto de pregação, conversar com a equipe. A equipe aqui, quando eu falo equipe, a equipe até já sabe quem é, né? Que é as mesmas caras, né? Então assim, conversar com a equipe, falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui, cara, pregando oportunidade. Não sei se quem vocês sabem muito bem, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo de oportunidade. Então oportunidade também passa, e às vezes é chuva, às vezes é a caixa. Aí Deus abençoou, compramos outra caixa, foi uma maravilha. Como virão se não há quem pregue? Tem quem pregue, mas não tem quem ouça. Então assim, a gente fica ali perdendo tempo às vezes. Está
E vamos atrás das ovelhas perdidas. Ovelhas essas que querem essa oportunidade que estão desperdiçando aqui. E eu pensei comigo, quando Deus me deu esse sonho revelador, de que aqui é uma obra, aqui é um templo, não tem como desfazer esse templo. Mas o ponto de pregação ele pode ser itinerante, pode ser na casa missionária. Aleluia, glória a Jesus. Ele está ali pregando, não encheu, vamos para outro lugar, vamos ser itinerante, vamos pregar a palavra. Aleluia, glória a Jesus. E aí o que acontece? Está ali. Quando Davi, só para explicar um pouco mais a respeito dessa 99 que deixou, Davi, quando ele foi para o campo de batalha, saber notícia dos seus irmãos e levar alimento para eles, ele deixou as ovelhas, as poucas ovelhas, como o irmão dele disse: você deixou aquelas poucas ovelhas lá com quem? O que está fazendo aqui, rapaz? Deixa de ser entrão. O que você está fazendo aqui? Deixou aquelas poucas ovelhas, as malhadas, as defeituosas, as salpicadas, que ninguém queria cuidar, mas ele cuidava. Davi, tu acha que uma pessoa que era capaz de lutar com um urso e com um leão e abandonar e deixar ela lá sozinha? Não. Ele com certeza confiou alguém em elas, e com certeza também recomendou. Por isso que às vezes eu estou no trabalho, mas quando posso dar uma olhada para ver, entendeu? E principalmente para ver a grama que está sendo fornecida às ovelhas. Porque ovelha, aleluia, glória a Jesus, né? A Bíblia quando fala lá, né? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. E quando fala lá que Ele me leva por pasto verdejante, porque o pastor, ele sabe que a ovelha precisa comer grama verde. Tem que ser algo atrativo. Eu fico imaginando um pastor levando uma ovelha para comer, onde a grama está ali tudo queimada. Não é atrativo para a ovelha. Mas o problema não está no atrativo para a ovelha, mas sim no interesse da própria ovelha de querer ouvir a palavra. Então assim, nós estamos nessa noite fazendo uso da palavra, mas às vezes tem pessoas que vão atrás de outras coisas. É o blá blá blá, o bli bli bli, blu blu blu, blá blá blá. Pula, está todo suado, em palavra nada. Aleluia, glória a Jesus. Ei, palavra é alimento. É alimento sólido. Palavra faz parte de um preparo de um bom crente. Porque quando você for colocado ou colocada num ambiente hostil, você vai usar a palavra. É muito fácil muitas das vezes usar a palavra dentro da igreja, mas Jesus usou a palavra no deserto. Porque Jesus tinha o Espírito Santo de Deus. É atributo de um cristão saber a palavra, gostar da palavra, buscar a palavra. Mas isso está demodé, está ultrapassado no dia de hoje. Ninguém quer mais isso. Aí vai à tarde, pastor A, pastor B, pastor A, pastor B, porque pastor revela, pastor não sei o que e tal. A Bíblia diz que a obra de cada um vai ser colocada ao fogo. Se queimar, nada aproveitou, mas se não queimar, então assim, legado, meu legado não. Se eu for reconhecido, se eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido por aquilo que Deus permite que eu faça, pela palavra de Deus que eu prego. A honra, a glória é dele. Mas aquilo que eu apresento para a igreja é algo edificante. O que? A palavra. Deus, por infinita misericórdia, às vezes usa. É uma revelação. Porque para Deus a maior revelação é pública e coletiva. Revelação individual, meus irmãos, não é uma regra, é exceção. Deus, ele te ama tanto que vem falar: ó, você vai passar por um perrengue, cuidado, tem pessoas querendo fazer mal para você. É uma revelação? É. Mas também, você sabe quem está aqui atrás do gabinete? Cada móvel, cada lugar. A partir do momento que você sabe tudo aquilo que está aqui dentro, aquilo ali foi revelado para você. Então cuidado, porque tem revelação. A maior revelação é a palavra. É a palavra, meu irmão. Sabe por que é a palavra? Porque a palavra revela quem Deus é. A fé vem a ouvir a palavra. Aleluia, glória a Jesus. Bota outra referência, Maria, por favor. Glória a Jesus.
É Atos, capítulo 2. Aleluia, glória a Jesus. E continuou lá. E eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E tem pessoas que estão dizendo: meu Deus do céu, fulano levantou contra mim, entendeu? Ela me humilhou, eu fui humilhado no serviço, eu fui humilhado. Não tem nada a ver isso. Nós estamos aqui nessa terra, né? É isso aí, atributo do cristão, sofrer algum tipo de perseguição. E essa é a mais leve, mas é aquele que se humilha, né? O publicano, ele batia no peito, ele não batia no peito de pastora, de fulana, de beltrana, não, ele se humilhava. Eu sou pecador. Então ele desceu perdoado porque ele carecia do perdão, né? Tá aí. Vamos lá. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Isso aqui eu vou ler, você já até sabe o que quer dizer. Presta atenção aqui. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. O que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados. Alguma Bíblia está, eles estão cheios de mosco, que é, enfim, né? É a fermentação das frutas que acaba virando álcool. Isso sim, eles estão bêbados, isso sim, diziam os outros. Presta atenção. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. 2 pontos. Ouçam todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, preste muita atenção. Continua. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não, é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Presta atenção, lendo. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo e coluna de fogo. Vai lendo, o sol vai se tornar em trevas, a lua, isso foi profetizado antes de chegar o grande dia terrível do Senhor. Isso tudo foi profetizado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vai lendo, lá: homem de Israel, ouçam esta palavra. Aqui, presta atenção, estão me olhando aqui? Pedro fala assim, olha, presta atenção, tu vai entender. Homens de Israel, ouçam esta palavra. O que Pedro está inventando aqui? Não, né? Olha as palavras que Pedro vai falar. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando-o na cruz. Então, Deus ressuscitou o seu filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: fiz do Senhor a minha companhia constante, enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Aqui ele vai falando a respeito de Davi, até porque as pessoas reconheciam Davi, as pessoas conheciam que era Davi, as pessoas conheciam a história de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Então, ele está falando aqui de Davi, de uma pessoa que era segundo o coração de Deus. Por isso a minha alma se alegra, Davi falando, e minha língua exulta, o meu corpo repousará tranquilo. E vai: o Senhor não deixará o meu corpo abandonado. Davi tudo falando, vai, segue de novo, passa. O Senhor restituirá a minha vida, né? E por aí vai, passa de novo, é Davi falando. Queridos irmãos, voltou Pedro. Queridos irmãos, medite nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo,
quando falou estas palavras, que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Eita! Porém ele era profeta, e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. E continua: Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Segue. Davi estava falando de Jesus, olha lá. Davi estava falando de Jesus, isso é fato. E todos nós somos testemunha de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. Para aqui, para. Pode ficar aí. Ó, amém. Ele era testemunha, assim como todos os apóstolos, entendeu? Exceto Judas. Todos eles eram testemunha da ressurreição. Isso é um atributo para você ser apóstolo. Hoje qualquer um pode ser apóstolo, né? Mas um dos atributos para você ser chamado apóstolo é você ser testemunha da ressurreição de Cristo. E lembra, olha lá. E agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Ó, Pedro está explicando aquilo que estava acontecendo. Atos capítulo 2, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. Não, Davi não estava falando de si mesmo nesta palavra dele, que eu citei, pois ele nunca subiu ao céu. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor, senta-se aqui à direita. Vamos lá. Até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Continua. Portanto, eu garanto a todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha lá. Essas palavras de Pedro comoveram, presta atenção, meus irmãos, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu falei aqui agora o que Pedro falou. Eu não falei nada demais, está escrito na Bíblia, na tua Bíblia está escrito aqui que eu li. Pedro falou só isso. Pedro não falou lá, lelelê, não falou línguas estranhas. Ele não estava mais ali na descida do Pentecostes ali, quando todos foram batizados, e ali o Espírito Santo de Deus concedeu que cada um falava numa língua daquele povo que estava ali, para atender a todos, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala de forma coletiva, todos têm que ser alcançados. Pedro não está falando nada demais, ele não está fazendo revelação de de não sei o que, de não sei o que, ele está falando, olha o que ele falou, só isso, olha lá. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, e disseram a Pedro e aos seus outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Presta atenção. Passe. Pode passar. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Ó. Então, o sumo sacerdote perguntou: o que é isso? O que é isso aí? Espera isso aí. Quase que eu caí na casca de banana. Vamos lá. Volta. Não, o povo não vai entender. Aleluia. Glória a Deus. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado e voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Continua. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para que estão longe, para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. Aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Pode parar.
Teve pessoas se rendendo ao Senhor. Pedro falou alguma coisa demais? O que ele fez? Ele só falou de Jesus. Você sabe que o evangelho, a palavra evangelho, é como se fosse uma sinopse, é um resumo da vida de Jesus. O que Pedro fez? Pedro encontrou o sofrimento de Jesus, quem era esse Jesus, mas para balizar aquilo que ele estava falando, ele falou também de Davi, porque as pessoas tinham um certo, uma certa afeição pelo rei Davi, conhece a história de Davi, porém esse profeta chamado Jesus, eles mataram. Quando eles descobriram quem era esse Jesus, quem era esse Davi, que Davi tinha um túmulo ali, os restos mortais de Davi estavam ali, mas de Jesus não. O que eles fizeram? O que nós vamos fazer agora? Sabe o que eles fizeram? Eles se arrependeram, e não foram eles que conduziram Jesus até a cruz, mas foram os pais. Aleluia, glória a Jesus. Significa dizer, quando eles ficaram sabedores que eles eram pecadores, que eles incorreram em algum tipo de pecado, e assim, Adão caiu, e todos nós caímos junto com ele. A Bíblia diz, eis que todos pecaram. Como? Você nasceu junto com Adão? Hein, minha irmã? Quando Adão foi criado, você estava junto com ele? Não. Mas ele caiu, e todos nós caímos com ele. E Romanos diz, eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe quem é o elo entre nós e Deus? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar até Deus, nós temos que estar nesse caminho que é Jesus. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Então isso é palavra. Eu não estou inventando, eu estou falando a palavra. Só que a Bíblia diz que chegaria um tempo que haveria comichão nos ouvidos. As pessoas estão escolhendo como se fosse ali uma banca de alguma coisa. Fica imaginando, missionário, a gente colocar ali uma banca ali de morango, outra de maçã. As pessoas passaram, deixa eu ver o que tem para comprar ali. Maçã e morango só, não quero não, eu vou em outra banca. Assim, as pessoas estão fazendo isso. O alimento eles estão escolhendo. Está igual na feira. Estão indo, para a igreja que prega, que faz a revelação, que prega carro, que prega casa, que prega isso, que fala, meus lindos, oh meus lindos, e agora? Eu vou passar a abrir o culto assim também. E aí, seus lindos, se Deus deixou você tocar, se Deus você... É assim, né? Aí o crente que já é mimado, vai ficar mais mimado ainda. Aí tomando leitinho, tem que comer coisa sólida, a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Bota outra referência, Maria, por favor. Aleluia, glória a Jesus. Paulo e Silas, olha lá, foram primeiros à terra, e daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, cristã, mas o pai era grego, logo ele era um gentil. Ele não era judeu de pai e mãe. Gentil é eu e você, que não é judeu. Está entendendo? Então Timóteo também era. Então Paulo, para evitar disse-me-disse, o que ele fez? Ele fez a circuncisão em Timóteo, que você já sabe o que é, eu preciso entrar na aula de anatomia, entendeu? Então vamos lá. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio. Mesmo sendo respeitado, teve que fazer a circuncisão por causa de disse-me-disse. Mas vamos lá. E por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Continua. Então eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito do gentio tomada pelos apóstolos e os presbíteros da igreja em Jerusalém. Continua. E assim a igreja era fortalecida na fé e crescia em número em cada dia. Mais um pouquinho. Logo depois elas viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles.
O Espírito Santo tinha dito para eles: não entrem na província da Ásia para pregar, naquela ocasião. Eles, que é isso? O Espírito Santo de Deus está falando para não pregar? Que é isso, meus irmãos? Ei, o Espírito Santo de Deus está falando para não pregar. Por quê? Porque a pessoa não ia receber a palavra. Então a gente tem que parar. Tinha muito mais coisas para falar aqui, meus irmãos, para balizar, tá? Aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas eu mostro para você a minha preocupação, né? De trazer para você alimento sólido, alimento que vai fortalecer você e te experimentar para caminhar e para a perseguição que está se levantando. Você está hoje sentado nessa igreja, está tranquilo, está favorável, entendeu? Não tem ninguém entrando com arma, baleando ninguém aqui, pô. Não é isso? Que maravilha. Aí daqui a pouquinho o pastor falou alguma coisa, eu vou embora para casa, que legal, que maravilha. Só que é o seguinte, meus irmãos, tem pessoas aí sendo degoladas, pessoas sendo enterradas vivas, né? Tem pessoas não andando com um livro na mão, mas andando com um pedacinho só da palavra, entendeu? E você não, tem um oceano vasto, tem um lugar como esse, cheio de banco vazio, para você ler a palavra, você quer outra coisa. Eu sei que eu não estou falando para ninguém aqui, amém? Entendeu, meus irmãos? Então, a palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?